E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, tá? E saíram muitas matérias, então grande provavelmente vai sair 2 vídeos hoje com 3 matérias cada, tá? Isso, aprontei os 3 aqui porque são 3 matérias cada. 2 vídeos, 3 matérias. Então, se no título do vídeo vier parte 1 e parte 2, tá? Porque são todas as matérias que saíram hoje. Hoje assim, ontem, para poder já postar hoje, porque tem muita coisa, tá? E são coisas que eu acho primordiais para você ter uma noção do que está acontecendo no Japão, desde fraudes, parte econômica, como é que o Japão está indo, para onde que o Japão está caminhando, como é que a coisa está ficando, tá? E saiu muita informação, e muita informação pertinente. Vou começar aqui já para você ter uma ideia. Eu vou te falar o título das 6, mas vou gravar 3 e 3, tá? Fraude da Kawasaki junto com a Marinha do Japão, tá? Houve desvios de mais de 10 bilhões, é muita grana. Então você vê que até a Marinha do Japão não escapou, tá, como é que se fala, do desvio da grana ali. Então você vê que tem muita, até as corporações assim militares aqui no Japão estão envolvidas em coisa errada, infelizmente. E você vê que a Kawasaki caiu dessa vez. Você vê que antes todas as outras montadoras haviam caído e a Kawasaki não. Para quem não sabe, a Kawasaki tem o setor de motos dela e etc. Você vê que não caiu, tá, a Kawasaki. E chegou a hora dela, tá? Então, primeira matéria aí. O governo japonês anunciou aumento na taxa de juros, o que me causou alguma estranheza. Porque eu estava esperando o Ueda falar isso. Porque eu já havia alertado aqui no canal que o Japão ele iria aumentar a taxa de juros. Só que eu estava esperando o Ueda falar, mas não. O próprio governo já veio. Por quê? Desespero. Por que desespero em relação a isso? Porque saiu também os valores da receita tributária, tá, do Japão. E por esses valores que eles mostraram aqui, já dá para ter uma ideia o que? O Japão está sem grana. O Japão não tem grana para ficar fazendo intervenções cambiais. Vou te dar um exemplo. Tá, o Japão ele anunciou aqui que ele ganhou 72 trilhões, tá, no ano passado. Depois eu vou aprofundar a matéria. Que ele ganhou 72 trilhões. Só que uma intervenção do Japão foi 9 trilhões, quase 10 trilhões. Então se ele fizer 3 intervenções nesses valores, já é metade do orçamento que o Japão ganhou o ano passado. Só que o Japão ele tem outras contas para pagar. Ele tem pensões para pagar, ele tem um míssil, o foguetinho do Kishida para pagar, ele tem a parte de investimento público, pagamento de funcionários, investimento em habitação que eu já trouxe, tem o dinheiro do, como é que se fala assim, para ajuda de contingência que está tendo essas ajudas de luz, gás, combustível, e o dinheiro que ele dá para os países de fora. Você acha que o Japão tem dinheiro para tudo isso? Por isso que eu falo para você, ele não tem, tá, ganhando esses valores aqui. Por isso que o Japão não pode se dar o valor, o luxo de ficar fazendo intervenções. Por isso que eu falo, ele não tem grana. Já te dei um grande spoiler, tá? Aí tá tendo um golpe aqui no Japão também, só que isso vai ficar para outro vídeo. A partir daqui vai ficar o próximo vídeo. Tá tendo golpes porque mudaram a moeda do Japão, tá? As notas impressas mudaram as figuras ali. Então tá tendo alguns golpes, tá? E só que já está havendo fraudes, como é que fala assim, que já alcançaram os 15 milhões de ienes. As pessoas estão perdendo muita grana, tá, com os golpes. Eu vou trazer isso para você no outro vídeo. Também o Banco Central japonês, tá, o BOJ, ele trouxe, como é que fala assim, ele trouxe o hiato de produto. Japonês, mas que é isso? Que palavra feia. O hiato nada mais é que uma pausa, tá? Igual, por exemplo, aqui, quando eles anunciam aqui no Japão, o produtor do One Piece, no caso, ele vai fazer um hiato, igual o hiato no One Piece vai dar com o autor. Então o autor do One Piece ele vai parar de fazer o anime vai escrever o mangá por um mês. Então houve um hiato de um mês. Então o hiato são essas pausas. Então o hiato de produto nada mais é que é uma pausa entre a oferta e a demanda. Só que essa pausa da oferta e da demanda não tem como, porque você vê que a economia é muito dinâmica. Só que existe
esse hiato é quando dá aquela mudança de valores, positivo para negativo. Então nessa parte, o governo japonês ele usa muito isso para poder regular, tá, a sua saúde. Agora que deu para entender um dos motivos por que o Ueda ele sempre fala que o Japão não alcançou um 1% de inflação. Porque o motivo interno não tem. Com esse hiato de produto. Só que isso vai ficar para o próximo vídeo, tá? Só vou dar um spoiler. Esse hiato de produto dele, que eles declararam, que o BOJ declarou, está por 16 trimestres consecutivos. Agora você faz o cálculo aí de quanto dá 16 trimestres para você ver a quantidade que tá. Então você verá que o tempo todo que eu venho brigando aqui no canal, falando que o Japão tava uma porcaria e aguentando ofensa de agenciador, de empreiteira, me xingando, falando que eu tô falando besteira, não foi à toa. São 16 trimestres. Tá? Então, continuando aqui. Aí, a última matéria do outro vídeo. Tá? O que foi? O Ministério das Finanças no Japão fez uma mesa redonda ali, tá? Com professores, economistas, industriais, para ver o que eles podem fazer para melhorar a economia do Japão. Tá? Porque a economia do Japão tá uma porcaria. Tá, até o ministro das Finanças, olha só para você ter uma ideia que o ministro das Finanças, o Kanda, falou. Tá? Ao longo do prazo, o fortalecimento das estruturas de receitas e despesas do Japão ajudará a garantir a riqueza e a economia, o poder econômico do Japão. Né? Gostaria de incutir essa política de forma constante e firme. Então já dá para você ter uma ideia que a receita e a despesa do Japão não tá legal. Tá? Pro próprio Kanda falar, só que o Kanda saiu uma notícia que o Kanda parece que pediu demissão do governo. Porque ele tá vendo que a bomba tá grande aí, o negócio tá esquisito. Só que isso aqui vai ficar pro próximo vídeo. Tá? E essa matéria do Kanda tá saindo do governo Kishida, isso é a parte. Tá? Isso aí não vai entrar. Isso aqui eu tô te dando como se fosse uma informação a mais agora. Então vamos lá aqui. Já fiz uma grande introdução, né? São 2 vídeos hoje praticamente. Então vamos lá. Começando aqui pela fraude da Kawasaki, que é a matéria principal. Kawasaki Junkōgyōは海上自衛隊から請け負った潜水艦の修理で取引先企業との間で架空の取引を行い、捻出した裏金を飲食などに不正に流用していたと発表しました。裏金は十数億円に上り、会社は特別調査委員会を設置し、調査を進めているとしています。Se você entende em Hongo, já deu pra você dar uma sacada, né? Vira e mexe durante o vídeo, eu vou parar pra beber, tá? Porque olha só. O horário que eu gravo, olha só a temperatura. Tá 30 graus aqui dentro. Então, como é que se fala assim? Pra mim começar a ter problema de Natsu bater, no caso hipertermia, pouco custa. Tá muito quente. Tá? Porque eu preciso fechar aqui também por causa do barulho, dos vizinhos e da... Como é que se fala? Da recicladora que tem aqui do lado. Do reciclagem. Então, para abafar o som, para não vir esse som, eu preciso fechar e tá muito quente. Então, por isso que eu preciso parar para beber de vez em quando. Por isso, um dos motivos que o governo japonês resolveu dar essa ajuda, de acordo com ele, por agosto, setembro, outubro, é por causa dessa época. Para não haver tantas mortes de idosos. Por quê? Praticamente os idosos têm ar-condicionado em casa, mas não tem grana para pagar a conta. Então o que acontece? Eles não ligam o ar-condicionado e acabam morrendo de hipertermia, da Natsu bater e a pessoa vai para a terra do pé junto. E quem já teve o problema de Natsu bater sabe que é horrível. Tá? Você começa a ter febres, assim, diarreia, assim, do nada. Assim, é tenso o negócio. Por excesso de calor. E nisso, dependendo sobe tanto a temperatura do corpo da pessoa que o corpo não aguenta, principalmente idosos que têm imunidade mais baixa. E todo ano aqui no Japão tem mortes de idosos. Sai na televisão japonesa. Morte de idosos por Natsubate, tá? Por hipertermia. Então tem que se tomar cuidado. O governo japonês está dando essa ajuda em agosto, setembro, outubro para isso. Para os idosos usarem o ar-condicionado. Por que disso também? Último
A última pesquisa de popularidade do governo Kishida estava em 19 pontos. Você vê que é um patamar muito baixo. Então, se vier essa conta das mortes dos idosos para o governo Kishida, vai cair ainda mais. Então é preferível gastar uma grana do que ter nas costas ainda a morte de idosos. Claro que em outros anos teve também, só que agora com essa situação ficou bem pior. Tá? Mas vamos aqui. Então o grupo Kawasaki, né, o Kawasaki Heavy Industries, anunciou que transações fictícias com parceiros de negócios para reparação de submarinos, né, da Força de Autodefesa Marítima do Japão. Por que se fala Força de Autodefesa do Japão? Agora vem um momento histórico. Porque o Japão ele não pode ter exército, por causa da Segunda Guerra e etc. Então, quando o Japão perdeu a guerra, os Estados Unidos foi lá, veio ali, começou a fazer os tratados, já falou para o Japão, ó, você não pode ter exército. Você está proibido de ter exército. Só que o Japão falou assim, eu não posso ficar sem defesa. Por quê? Eu fiz muita merda. E quem conhece a história do Japão sabe que o Japão fez muita merda. Não só na época da Segunda Guerra, mas ele invadia os outros países. Isso antes da Segunda Guerra, tá? Ele invadia os outros países da Ásia aqui. E ia lá, invadia, matava, saqueava, fazia um caramba quatro. Então começou assim. Ele criou muita animosidade com os países aqui em volta. Então ele não poderia ficar sem defesa. Então o americano simplesmente virou para ele, ó, nós temos essa opção aqui. Você pode criar uma força para se defender, mas eu vou te dar a defesa. Então você me paga um valor e eu te defendo. Parece o Yakuza aqui no Japão, ó. Você me paga uma taxa de segurança, tá? Você me paga uma taxa aqui e eu não deixo nada de ruim acontecer com o seu comércio. Parece o Yakuza, tá? Então o americano fez isso. Então você vê que o Japão, praticamente, a cada 2 anos ou 3 anos, se eu não estou enganado, tá? Eles têm reuniões para poder acertar o novo valor das contribuições que o Japão dá para os Estados Unidos em prol da defesa. Por isso que se tiver alguma guerra, alguma coisa assim, se o Japão for atacado, o americano ele é obrigado a ir para cima. Porque o Japão está pagando para isso. Só que na época do governo Trump deu um rebu danado, porque o Trump ele queria cobrar muito caro. Isso aí. Aí deu uma confusão, quase que foi se falado, não, então tira todo o exército do americano do Japão, quase chegou nesse ponto. Aí conseguiram chegar no meio termo ali, tá, e a coisa foi. Tá, chegaram na negociação, mas foi um troço meio tenso. Por isso que eu falo que se o Trump voltar para o poder, não é nem questão de direita ou esquerda. É a situação do Japão financeira. Se o Trump voltar para o poder, o Japão tá, ó, lascado. Porque o Trump não vai aliviar para o Japão. Tá, financeiramente falando. Um grande exemplo disso foi que quando no governo Trump, a Toyota estava vendendo muito carro para os Estados Unidos. O Trump viu aquilo ali e falou, não, para tudo, corta. Então o Trump foi lá, deu uma segurada nas vendas da Toyota, que repercutiu aqui no Japão, na parte das montadoras, no caso autopeças. Muita autopeça diminuiu muito a hora de serviço ali na época do Trump. Quem trabalhava aqui no Japão na época do Trump deve se lembrar que deu esse problema nas autopeças aqui do Japão. Por isso que eu falo, tomar cuidado, tá? Mas vida que se segue continuando aqui. Então, historicamente falando, tá? Agora você sabe por que da Força de Alta Defesa do Japão. Tá? E não exército japonês. Então, a Kawasaki ela está fazendo reparos nos submarinos da Força de Alta Defesa do Japão, né? E foi descoberto de forma fraudulenta. Essa parte eu acho bacana. Eu preciso até comentar com você aqui. Nesse ponto, a mídia japonesa ela tenta dar aquela floreada, assim, não falar palavras feias, não falar palavras agressivas. Igual eles falam aqui, fundos secretos para comprar alimentos, bens e bebidas, que foi desviado de forma fraudulenta os fundos secretos. Olha que coisa bonita. Em vez de falar assim, esse bando de miserável desviou de uma forma errada, roubando dinheiro do exército japonês.
Você vê só? Então você vê que eles usam palavras bonitas. Eu preciso aprender com isso também. Preciso ter uma finesse também aqui no canal. Ultimamente eu ando falando muito palavrão. Mas não dá, não consigo achar outra palavra diferente para poder justificar assim, de uma forma com mais ênfase. Né? O fundo secreto, ali, né, totalizou mais de 1 bilhão de ienes. Mais de 1 bilhão. E a empresa criou um comitê especial de investigação e está atualmente investigando. Segundo a Kawasaki, o departamento responsável pela fábrica de Kobe, que faz o reparo e inspeciona os submarinos da Força de Autodefesa Marítima do Japão, esteve envolvido em transações fictícias com parceiros de negócios para angariar os fundos secretos. Você vê que coisa linda a palavra? Fundos secretos. É para não falar assim, desviar o dinheiro, né? Não é os fundos secretos ali. O que é isso? Nota fria. Estão soltando nota fria. Só que solta nota fria, não há problema. Só que na hora que passar uma auditoria e cata, dá isso aqui. Tá? A quantidade dos fundos secretos, olha que coisa bonita, dos fundos secretos que ele arrecadou, totalizou mais de 10 bilhões de ienes. E eles teriam sido apropriados indevidamente, você vê que eles apropriaram indevidamente, né? Para não falar assim, roubou essa miséria, né? Por pelo menos 6 anos para comprar alimentos, bebidas e bens. Suspeita-se também que o desvio dos fundos secretos foi realizado por funcionários das divisões da Kawasaki e da tripulação dos submarinos. Mas claro que tem que ter esse tipo de coisa, por quê? Porque nós moramos no Japão. Quando eu falo nós moramos, é que eu moro aqui, tá? Então eu pressuponho que você mora aqui também. Mas às vezes você não mora, você mora em outro local. Tá? Me desculpe. Erro meu. Nós moramos aqui no caso, de novo, né? Cometendo o mesmo erro 2 vezes, mas é um absurdo, né? Me desculpe de novo. Então pressupõe-se, como é que se diz? Ali, que você mora aqui. E que, nesse caso aqui, nós estamos no país do Yoshi. Eu já expliquei a razão do Yoshi, tá? Eu não vou explicar aqui de novo. Então, por viver a cultura do Yoshi, se você não entende sobre a cultura do Yoshi, eu sugiro que assista os outros vídeos, que eu dei explicações sobre a cultura do Yoshi em 2 ou 3 vídeos passados. Então, né, eu não lembro a quantidade certa, se é 2 ou 3, mas eu falei, tá, ali, sobre a cultura do Yoshi. Então, pressupondo que você mora na cultura do Yoshi, você já dá para você ter uma ideia que qualquer coisa você tem que fazer kakunin. Igual você vai trabalhar numa fábrica, eles falam, meu, faça o raio do kakunin. Ó, você vai apertar o parafuso assim, depois se você tiver com dúvida, antes de você liberar, você vai lá ver se está realmente. Tem fábrica, por exemplo, você apertou a porca ali, dá um tico, dá um tico com, como é que se fala assim, com uma caneta, alguma outra coisa, para poder ver realmente que foi feito. Então existem, como é que se fala assim, certas práticas, ou boas práticas, que existem as verificações. E aqui deveria ter. Por quê? Se a Kawasaki falar assim, não, nós compramos 1000 parafusos, esses 1000 parafusos tem que bater lá na fábrica, lá na parte do, como é que se fala? Do submarino. Então a pessoa, o conferencista, ele tem que ver os 1000 parafusos. Mas se emitir a nota de 1000 e não tem aqui, o conferencista ele tem que falar. Ó, não tem 1000 aqui. Só que se tem um conchavo aqui, o cara falou assim, ó, eu vou falar que eu comprei 1000. Então você fala que você recebia 1000 aí, tá? Aí nós te damos uma parte do dinheiro. Entende como é que é a fraude? Então tem muita coisa disso. Então claro que tem gente da Marinha do Japão aí no meio. Não tem como não ter. Continuando aqui. Isso foi revelado em fevereiro desse ano, tá? Pelo Departamento Regional de Tributação de Osaka. Guarda bem essa palavra. Departamento Regional de Tributação de Osaka. E a empresa está planejando apresentar uma declaração de imposto de renda corporativa alterada de aproximadamente 600 milhões. Essa parte dos valores não nos interessa. Nos interessa o quê? O Departamento Regional de Tributação. O que isso quer dizer? Que o Departamento Regional de Tributação, que palavra bonita, eles fizeram uma auditoria.
E os números não bateram. Número assim que eu falo assim, questão de valores, que eles declararam compra tal e entrada tal. As entradas não batiam com os valores das compras. Por isso que eu falo para você, eu canso de falar nos vídeos. Quer montar um negócio no Japão? Não há problema. Mas monte legalizado. Porque tem o problema do My Number, tem esse problema de tributação. Então, com o negócio do My Number, grandes firmas e etc. são obrigadas a aderir a isso. Então fica mais fácil para poder, como é que se fala, fazer essa auditoria. E para as pessoas pequenas também, como é que se fala, vai cada vez mais fechar o cerco em relação a isso. Tanto que você vê que o My Number, a ideia inicial era sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Aí por que atrelaram o My Number à parte médica? Se não tem nada a ver com sonegação fiscal ou com lavagem de dinheiro. Porque tinha muita gente declarando no imposto de renda que estava tendo gastos médicos que não estavam. Então você vê que pessoas estavam mentindo nas suas declarações de imposto de renda. Então, para poder acabar com essas mentiras de declaração de imposto de renda, que eles atrelaram o My Number à parte médica. Porque aí dá para, com o My Number, como todos os gastos na parte médica, se tiver atrelado, vão aparecer para o governo, aí dá para saber se a pessoa fizer a declaração de imposto de renda, se ela realmente mentiu ou se ela teve aqueles gastos. Aí tem aquela ideia, se houver uma parte de sonegação, igual que houve aqui, o médico pode falar que deu tanto, mas não deu. Tá? Não houve sem essa diferença. Só que nessa brincadeira toda, essa discrepância vai aparecer o que? Dependendo na parte do médico, não na parte da pessoa. E com isso já dá para você sacar que dá problema para quem faz auditoria de uma forma decente, igual nesse caso aqui. E pegaram. Por isso que eu falo para você, quer montar um negócio no Japão, não há problema. Monte, mas de forma legalizada. Porque se você cometer um deslize, eles vão pegar. Você vê que levaram 6 anos aqui. Mas pegou. Por quê? Pegou um auditor fiscal ali que o cara não estava nas coxas. Tá? E vamos lá, continuando aqui. Por outro lado, a empresa afirma não ter confirmado nenhum superfaturamento ao Ministério da Defesa nesse momento, porque o dinheiro não passou na Kawasaki. A Kawasaki só foi usado de laranja, porque o dinheiro foi desviado antes. Eles usaram as notas da Kawasaki em comprometimento com o recebimento na parte da marinha ali. Simples assim, não tem muito, como é que se fala. E com isso dá problema, dá. Só que nisso, para poder detectar, tem que ser uma auditoria bem feita. Não pode ser feito nas coxas, né? A empresa criou um comitê especial de investigação composto por advogados externos, então são gente que não está dentro da Kawasaki ali, em 14 de junho e está atualmente conduzindo uma investigação. Isso daqui, deixa eu só completar aqui, eu vou fazer um adendo. A Kawasaki Heavy Industries diz: há muitas coisas que não são conhecidas sobre as pessoas envolvidas no processo e antecedentes, com certeza. Né? E gostaríamos de esclarecer isso completamente através do Comitê Especial de Investigação. E para descobrir a verdade, estamos trabalhando para fortalecer a conformidade e a governança. Nós esforçaremos para melhorar. Bom, isso é o mínimo, né? Como é que se fala? Mas isso aqui vai ser complicado porque se a Kawasaki, vamos ver se a Kawasaki ela vai ter autorização para investigar militar. Isso para começar. Tá? E esse caso aqui, ele parece muito o caso daquele Carlos Ghosn, que era presidente da Nissan. Quando houve aquela editoria, aquela confusão da Nissan aqui no Japão com o Carlos Ghosn, etc. Isso aqui está muito parecido. Tá? O caso assim é muito parecido. Só Deus sabe o que vai dar. Tá? Igual no caso do Carlos Ghosn, ele teve que sair fugido do Japão num esquema de fuga cinematográfica. Eu não vou declarar, não vou, como é que se fala assim, falar para você aqui como é que foi. Porque se eu tiver que descrever a fuga do Carlos Ghosn aqui do Japão, é uma coisa cinematográfica. Eu tirei o chapéu pro cara, é aquela velha história. Quem tem intelecto e grana praticamente faz qualquer coisa, só não consegue deter a morte,
tá? Mas caso contrário, praticamente os caras fazem tudo. Se vocês vissem a fuga do cara, acho que nem Hollywood não consegue bolar uma fuga tão grande igual que esse cara fez. Mas vida que se segue. Só que é aquela velha história. As pessoas que ajudaram o Gorn a fugir, depois elas foram presas, né? Mas aí até aí, como é que se fala assim? Sabia do risco que estava fazendo, mas ganharam uma nota preta para isso. Agora vem o lado, tá, do Ministério da Defesa. Até agora nós escutamos só o lado da Kawasaki. Agora vamos lá. De acordo com o Ministério da Defesa, que está conduzindo uma investigação independente sobre os fatos do assunto, depois foi descoberto que a Kawasaki Heavy Industries se apropriou indevidamente de fundos secretos, a palavra secreta, arrecadados para os reparos de submarinos. Para não falar assim, houve desvio de dinheiro. Não, é fundo secreto. Você vê que esses caras eles usam palavras bonitas. Eu preciso crescer nesse ponto também, né? Como profissional. Porque eu canso de falar, eu não sou profissional, eu sou apenas um Zé que está gravando vídeo aqui. O Ministério da Defesa recebeu relatórios da Kawasaki em abril desse ano, que incluía informações de que havia suspeita de que dinheiros e bens foram fornecidos à tripulação de um submarino da Força de Autodefesa Marítima com base nos fundos secretos. Então você vê que primeiro o Osaka foi lá, intimou a Kawasaki, a Kawasaki ficou contra a parede e foi lá e falou para o Ministério. Até porque, grande provavelmente, como é que fala assim? Como é que fala? O Departamento de Tributação de Osaka deve ter entrado em contato com o Ministério da Defesa também. Não é possível que não tenha feito. A quantidade e o número de pessoas que receberam as doações estão atualmente sob investigação. Além disso, a Kawasaki está atualmente fazendo os reparos em 12 dos 25 submarinos de propriedade da Força de Autodefesa Marítima do Japão. O valor de contrato do reparo é superior a 100 bilhões de ienes por ano. E a indústria também está investigando se houve cobrança a mais. É aquela velha história. Poderia até ter cobrado a mais em cima dessa cobrança a mais e fez esses desvios dos 1 bilhão a mais por ano. Porque se você levar em conta de 100 bilhões é desviado 1 bilhão, para quem faz umas compras faraônicas, igual no caso desse aqui, para poder fazer os reparos, é complicado. Tá? É complicado você conseguir detectar isso. O cara ali, o auditor, você tem que tirar o chapéu pro cara, você tem que promover o cara, porque o cara foi espartano ali na auditoria dele. Senão ele não pega. Tá? Se fizer nas coxas, ele não pega. Eu falo assim por causa da dificuldade. Pensa comigo, só vou te dar uma ideia de dificuldade. Na declaração, por exemplo, parafuso. Tá? O valor de um parafuso, tá? Aí ele coloca o valor de um parafuso ali, depois ele tem que declarar que ele comprou 1000 parafusos. Aí aquele valor vezes 1000 ali. Aí o conferencista depois tem que bater. Só que em cima disso aí, não é só o parafuso. Você tem porca, parafuso, graxa, o caramba 4. Então são muitos itens. Então para você fazer a conferência de muitos itens, não é fácil. Então por isso que o conferencista ali, quando recebe os produtos, ele tem que ser honesto. Porque senão, se há desvios, tem conchavo. Tá? Então por isso que tem muita coisa errada ali. Não dá só para um lado desviar sem o outro aceitar. Porque por mais que a Kawasaki fale assim, eu vou comprar tal coisa tal, mas ele não entrega. Só que o conferencista lá, se ele falar assim, ó, não recebi, eu quero isso aqui. A Kawasaki vai falar, então tá, então daqui a pouco eu te entrego. E precisa dar um jeito de entregar aqueles produtos. Entendeu a diferença? Só que nesse caso aqui, estamos falando de submarino, são muitas peças, muitas coisas, então tem muita coisa envolvida. Tá. Aí o Ministério da Defesa comentou, aceleraremos a investigação e tomaremos medidas rigorosas com base nos fatos revelados. E acabou, não falou mais nada. Então já dá para você sacar por A mais B que o exército, tá, no caso assim a marinha do Japão,
está envolvida em coisa feia, tá? Juntamente com a Kawasaki. Tá? Dá para falar muita coisa com isso? Não, porque eu já expliquei bastante, deu meia hora de vídeo. Tá? E corto aqui, para aqui a parte da Kawasaki. Vamos lá, parte de tributação. O governo japonês ele declarou, tá, que ele vai aumentar a taxa de juros. Isso aí me surpreendeu, porque eu estava esperando o Ueda falar isso. Porque eu já havia anunciado aqui no canal que o Japão iria aumentar a taxa de juros. Só que eu estava esperando o Ueda fazer a declaração. Mas não, o governo japonês ele veio rápido e já falou antes do Ueda. É para se, como é que se fala, se surpreender? Sim. Por que disso? Tamanho nervosismo. Ó, escuta isso aqui. 財務省は7月発行する償還期間が10年の国債について表面利率を 0.3 ポイント引き上げ 1.1% にすると発表しました。市場の利回りの上昇を踏まえたもので2011年以来の水準です。政府の今年度予算では国債の利率を 1.9% と想定して利払い費を計算しているため、直ちに財政に影響を与えることはないものの、金利の上昇が続けば、将来的には政策に使う経費が圧迫される可能性もあります。Pois é. Se você não entendeu, continua com o tizão. Se você entendeu, já pode pular para a próxima parte, tá? Porque aqui, ali foi falado tudo, tá? Você vê que eles falam tudo assim rapidinho. Questão de 30 segundos eles falam, só que não há explicação de nada. E eu preciso explicar para você entender ele. Mas vamos lá. O Ministério das Finanças anunciou que vai aumentar a taxa de juros dos títulos públicos de 10 anos. Então são títulos de longo prazo, tá? Emitidos esse mês para 1,1%. Então eles vão aumentar os juros desses títulos públicos de 10 anos em 1,1%. Isso baseia-se no aumento do rendimento no mercado, tá? O nível mais elevado desde 2011, diz a lenda. Mas a ideia real não é essa, tá? Vou trazer para você na próxima matéria. O Ministério das Finanças anunciou que a taxa de juros superficial dos títulos da dívida pública emitidos esse mês com prazo no reembolso de 10 anos será de 1,1%. Isso será aumentado em 0,3 pontos em relação a mês passado. Então, grande provavelmente, quem comprou títulos no mês passado vai chorar. Ou pode haver uma debandada, tá? Eles vão vender muito e comprar esses novos títulos, porque vai ganhar juros em cima disso. Em contrapartida, os outros títulos não tinham juros. Só que uma coisa que aconteceu, tá, aqui no Japão, e eles ficaram muito quietos, né? Só quem acompanha a parte política e a parte de economia viu que eles noticiaram muito pouco, tá? Por que disso? Para não ficar tendo especulação. Mas os bancos, como é que fala assim, privados, eles já estavam aumentando a taxa de juros, independente do Banco Central japonês. Então tinha títulos dos bancos ali, né, que já estavam tendo juros de 1%. Independente do Banco Central japonês falar assim, ó, não, vamos aumentar, tal. Tanto que você vê que o Ueda não fez o pronunciamento. Aí veio o governo japonês agora, mas antes os bancos já estavam fazendo esse aumento de 1%. Só para você ter uma ideia, por exemplo, o banco do Correio, porque o Correio do Japão aqui ele tem um banco ali, e a grande maioria das pessoas usam aquele banco. Só que a parte de rendimento, hoje eu não sei quanto tá, eu sei que eles mudaram, tá? Tanto que eu trouxe aqui no canal que eles iam mudar, só que eu não lembro, tá, para quanto subiu a taxa de rendimento. Mas antes era 0,01, era nada de rendimento. Então o que acontece? Tinha um banco do lado ali, falou assim, não, eu vou te dar um rendimento de 0,1. Ia haver uma debandada. Então os bancos começaram essa briga na taxa de juros aqui, né, na parte de rendimentos. Então tem bancos que chegou a 1%. Então entre aplicar numa coisa privada e entre aplicar numa questão do governo, que vai te render, uma coisa vai te render alguma coisa e alguma coisa não vai te render nada, é complicado, tá? Então tem que se tomar cuidado com esse tipo de coisa. Por isso que eu falo que
o mínimo da educação financeira eu acho que as pessoas deveriam ter. O mínimo. Tá? Não precisa estar aprofundado, ler gráficos, ver previsões em relação a 10 tipos de informações ao mesmo tempo. São coisas que isso aí você ganha com o tempo, com a prática. Mas você saber, um grande exemplo, tá? Se você saber na hora de comprar um título, o que é um título preferencial e um título ordinário, isso vai te salvar muito a pele. Por quê? Porque quando você vai comprar títulos, por exemplo, Bolsa de Valores, por exemplo, isso é uma outra aula, tá? Que eu vou te dar aqui para você ter uma noção. Existem duas classificações, a preferencial e a ordinária. Qual que é a diferença? Porque na hora que os acionistas têm que receber o dinheiro ali, os proventos, juros e etc., aquele que comprou o título preferencial, ele recebe primeiro. Aí depois que todo mundo da parte preferencial paga, aí depois vem pro ordinário. Só que isso corre risco muito. Um grande exemplo. Deu esse problema da boi gordo no Brasil. Tá? Quem mexe com essa parte de investimento sabe do problema da boi gordo. Eu tenho uma grana investida lá que grande provavelmente não vou ver. Tá? Da boi gordo ali. O que aconteceu? Quem tem a parte preferencial na boi gordo ali, o governo está pagando primeiro. Quem tem a parte ordinária, que é o meu caso, o pagamento vai vir depois. Depois de toda a ação, processo judicial e o caramba 4. Só para vocês terem ideia, já tem mais de 10 anos esse troço tá rolando. E eu não vejo nem prospecto do cheiro desse dinheiro que eu vou receber de volta. Então já dá para você ter uma ideia a coisa como é que é. Então essa parte de títulos e direitos preferencial e ordinário, isso influencia muito. Tá? Se eu não estou enganado, se eu estiver falando besteira, me corrija. Mas quando você vai comprar um título, igual no caso assim, o preferencial, ele é final 4. E o ordinário é final 3. Então, porque quando você vai ver a nomenclatura do título ali, Nike ou Coca-Cola, esse tipo de coisa assim, ele tem uma numeração no final. Presta bem atenção nisso. Por isso que eu falo que o mínimo da educação financeira a pessoa deveria ter. Porque em cima disso aí ela pode te salvar ou não. Igual, por exemplo, se você tiver a opção entre comprar, porque já vi, tá? Quando você vai comprar ações, as duas listadas, uma em cima da outra, a preferencial e a ordinária, listadas com praticamente o mesmo valor. Então, como é que se fala assim, não tem conhecimento, simplesmente ela vai pegar qualquer uma e acabou. Mas não, tem essa diferença. Então, por isso que eu falo para você assim, tome sempre cuidado, tá? Em cima dessa parte. Então, tem muita coisa que dá para você se precaver, tá? Em ganhar dinheiro, perder dinheiro, etc. Tá? Com o mínimo de educação financeira. Mas continuando aqui. Então a taxa de juros das obrigações governamentais é determinada como referência na tendência de mercado. E à medida que o Banco do Japão continua a normalizar a política monetária, o rendimento das obrigações governamentais há 10 anos no mercado tem aumentado. E recentemente oscilou em torno de 1%. Só que esse 1%, antes, quem se lembra, foi o Eda que tinha colocado. Tanto que começou a ultrapassar em 1%, o Eda falou assim, não vou intervir, deixa o pau torar. Só que depois que ele falou assim, não, já chega desse 1%, retirou. Na hora que ele retirou, foi a hora que a coisa degringolou no Japão. Então ele viu que ele tirou a taxa de juros numa hora errada. Mas vai falar isso pro cara, como é que se fala? Até porque, ele cansa de falar, ele tem que seguir a ordem do Kishida. E ele sabe que a parte como é que se fala assim, a vida financeira do Japão não tá boa. Então quanto mais tempo eles deixarem com juros, é pior. Só que, entre pagar juros e fazer intervenções diretas, o prejuízo entre pagar juros para o Japão ainda é menor.
Eu vou chegar lá para você. Tá? Tô falando assim, mas parece, como é que fala assim? Tô fazendo suspense, mas não é. É porque tem todo um caminhar para mim te mostrar. Tá? Essa é a primeira vez em aproximadamente 13 anos que a taxa de juros dos títulos dos governos há 10 anos foi de 1,1% desde dezembro de 2011. Durante esse título, a taxa de juros de longo prazo permaneceram baixas devido à política monetária em grande escala do Banco do Japão. Tanto que aquela, se eu não estou enganado, aquela taxa de juros de 1% foi de curto prazo. Tá? O orçamento do governo para esse ano fiscal calcula os pagamentos de juros com essa frase aqui, nossa, como é que se fala assim? Dá até desgosto. Né? Porque um economista usar esse tipo de coisa dá até desgosto. A palavra pressuposto. Para a economia, o pressuposto é o pior erro que um economista pode ter. Por quê? O que significa a palavra pressuposto? A palavra pressuposto você pressupõe. Você está imaginando, viajando na maionese. Você não está pegando informações reais, dados reais, para você tentar tomar uma tomada de decisão assertiva. Não, você está pressupondo, você está imaginando. E tudo que você imagina, vira e mexe, dá com os burros na água. Simples assim. Então, vamos lá. O orçamento do governo para esse ano fiscal calcula os pagamentos de juros com base no pressuposto, tá, de que a taxa de juros das obrigações nacionais é de 1,9%. Portanto, embora isso não tenha um impacto imediato nas finanças públicas, se as taxas de juros continuarem a subir, os pagamentos de juros aumentarão gradualmente. Bom, isso é óbvio, não precisava falar muita coisa. No futuro, existe a possibilidade de que os gastos com políticas públicas fiquem sob pressão. Não, não existe essa possibilidade. Já está. Não tem outra palavra. E eu vou trazer isso para você. Como é que se diz? Então já dá para você ter uma ideia que eles estão num pressuposto. Esse pressuposto faz o governo japonês errar. E eles estão errando direto. Por quê? Eles estão viajando na maionese, usando o pressuposto. Isso está errado. Eles têm que pegar informação de mercado. Deus me livre. Né? Como é que se fala? Numa conferência de imprensa à tarde, o secretário-chefe do gabinete, Hayashi, disse: as taxas de juros de longo prazo são determinadas pelo mercado com uma base de variedade de fatores. Pelo que me absterei de comentar as tendências individuais. Bato palma para ele. Porque se ele fala alguma coisa aqui, ele especula. Se ele especula, ele piora a situação. Então aqui ele foi totalmente coerente e correto no papel dele. Não há o que falar. Tá? Aqui nesse ponto eu tenho que tirar meu chapéu pro cara. Ele acrescentou: um aumento nas taxas de juros poderia levar a um aumento nos pagamentos dos juros, isso é óbvio, tá? E colocar pressão nas finanças públicas. Já está. Não vai colocar, já está. Avançaremos constantemente nos esforços para restaurar a saúde fiscal, incluindo os esforços para melhorar a saúde fiscal. Ponto. Então aqui encerra essa parte. Agora vem a parte mais tensa da matéria. Por quê? É a parte da receita tributária nacional. E é aqui que eu vou te provar, por A mais B, que o governo japonês está sem grana. Tá? Então, se você puder, tá? Se você não puder assistir com calma agora, prestando atenção, não assista. Assista depois, ó, marca bem, 44 minutos de vídeo. Depois você vem aqui, volta e assista. Porque a partir daqui a coisa fica bacana. Ó, como é que se diz? Ficou, ó, uma bosta, tá? Mas vamos lá, ó, escuta bem. 昨年度、令和5年度の国の税収は72兆761億円で、2年連続で70兆円を超えました。前の年度よりも9388億円増え、4年連続で過去最高を更新しました。円安が進み、輸出企業を中心に業績が好調だったことから、
法人税の税収が15兆8606億円と前の年度より9208億円増えました。É isso aí, vamos lá. Agora a coisa fica divertida. Se você puder, tá? Eu falo assim, se você quiser fazer uma verificação até mais a fundo junto comigo, eu sugiro que você pegue um lápis no papel. Mas qualquer coisa que quiser fazer só de cabeça também já dá. Tá? Eu falo assim por quê? Para você não se estressar muito com os números, porque tem muita coisa aqui que a coisa vai ficar tensa. No último ano fiscal, o REI ou A5, isso aqui é a questão histórica também, tá? Aqui no Japão nós temos 2 calendários, tem gente que desconhece isso, então eu vou explicar aqui rapidinho. Nós temos o calendário ocidental, igual no caso, o ano é 2024. Só que no calendário japonês, aqui é o Rei ou A6. Japonês, por que Rei ou A6? Porque é o seguinte, toda mudança de imperador, eles mudam, tá? É o calendário. Igual, por exemplo, eu nasci na era Showa. Então, se você quiser saber mais ou menos quando eu nasci, só dá uma pesquisada de quando vai o Showa tal até tal data. Mas não vou falar pra você, tá? Mas eu sou da época do Showa. Quem nasceu nessa época, nasceu na época do Reiwa, tá? Agora, atualmente, nós estamos no Reiwa 6. Reiwa 6. O ano passado foi 5. Então, nós vamos trazer dados do ano passado, tá? Que o governo soltou. A Receita Fiscal Nacional, então, só para finalizar ali aquela ideia, então já agora você aprendeu sobre o calendário japonês e o calendário ocidental. Tá? São essas diferenças, coisa rapidinha assim. A Receita Fiscal Nacional foi de superior a 72 trilhões de ienes. É muita grana, né? Parece que é muita grana, para o governo japonês não. Um recorde pelo 4º ano consecutivo. As receitas fiscais da sociedade aumentaram devido à desvalorização do iene e ao forte desempenho das empresas exportadoras. Quem vê falando assim, fala assim, nossa, o Japão exportou pra caramba. Não. Tá? Porque quem acompanha o canal aqui deve se lembrar os prospectos que o governo japonês vem soltando, tá? E que a exportação está caindo cada vez mais. Isso quer dizer o quê? É na hora que as empresas que têm sedes no exterior repatriam dinheiro para o Japão. Não é venda, repatriação. Por isso que eu falo que tem que tomar cuidado com a interpretação e com os dados que nós vamos pegando ao longo dos tempos. Por isso que você pega uma informação assim e fala, nossa, o Japão tá exportando pra caramba, e não tá. Né? Então você vê a discrepância de informação. De acordo com o resumo do certo de contas geral do ano passado anunciado pelo Ministério das Finanças, a receita fiscal foi de 72 trilhões, né, com aumento de 76,1 bilhões de ienes, ultrapassando 72 trilhões pelo 2º ano consecutivo. Esse aumento, né, foi marcado por 938,8 bilhões de ienes em relação ao ano anterior ainda. Então você vê que é uma confusão, marcando o recorde pelo 4º ano consecutivo. Então você vê que bate com o quê? Desde quando começou a nhaca dos aumentos de juros aqui do Japão. Aumento de juros que eu falo assim, aumento da parte do dólar, desculpa, da parte do dólar aqui do Japão. Então você vê que a coisa foi encaminhando aos poucos, depois a coisa foi degringolando, e você vê que a coisa assim tá. Mas isso também marcou o quê? Aquela transição também do Shoize, que é o imposto sobre consumo. Porque houve imposto sobre consumo, houve muita venda ali, já com os valores altos, aí daqui a pouco começou aumento sobre aumento. Por isso que eu falo que esses juros aqui no Japão, esses aumentos de inflação, parece juros sobre juros. Aí você vê que o governo japonês está ganhando cada vez mais, só que ele está gastando cada vez mais também. É proporcional. Olhando por detalhamento, a receita tributária corporativa, tá, foi de 15.860,6 bilhões de ienes, devido à desvalorização do iene e do forte desempenho das empresas exportadoras.
As vendas aumentaram em 920,8 bilhões de ienes em relação ao ano fiscal anterior. A receita do imposto de renda diminuiu. Escuta bem isso. Imposto de renda diminuiu em 468,7 bilhões de ienes em relação ao ano fiscal anterior para 22,53 bilhões de ienes, devido a uma mudança no sistema tributário de dividendos, embora os aumentos salariais tenham se espalhado e a renda do trabalho tenha aumentado. Já deu para você entender que eles quiseram florear muito, mas falaram assim: se diminuiu a receita do imposto de renda, tem menos pagadores. Isso é só para começar. Tá? Então eles podem alegar também: o governo está dando ajuda, está dando subsídio, então isso aí vai abater no imposto de renda também. Só que para uma diminuição de 468,7 bilhões de ienes, diminuiu o número de pagadores, isso é fato. Tá? Então já dá para você sacar que o governo tem menos pessoas pagando. Por isso que eu falei também, num outro vídeo, já trouxe para você, que no caso dos autônomos, diminuiu a quantidade de autônomos que estavam contribuindo. Em mais de 8 milhões. É muita gente, pô. Então você vê que o governo, ele tenta fazer medidas para tentar ganhar, ele só está perdendo com as medidas que ele está fazendo. Por isso que eu falo que o governo está na contramão do que seriam as boas práticas para aumentar a receita do Japão. A receita de imposto sobre consumo aumentou em 13 bilhões para 23,92,3 bilhões de ienes. Por quê? Está aumentando o dólar, está aumentando o preço das coisas no Japão de forma indiscriminada. Está aí, tá? Não tem outra coisa para fazer. Além disso, a receita de impostos sobre herança, você vê que tem até herança você tem que pagar imposto, tá? A receita sobre impostos sobre herança aumentou em 596,9 bilhões de ienes. Então, totalizando 3,566,3 bilhões de ienes. Por outro lado, em termos de despesas, as despesas desnecessárias, eles colocam entre aspas, como os fundos de contingência para combater os preços elevados e os subsídios dos governos locais para combater o novo coronavírus, que não precisavam ser gastos, ascenderam 6,891 bilhões de ienes. Então, é aquela velha história. Toda essa ajuda que o governo está dando para você, para mim aqui no Japão e para as outras pessoas, ele considera despesa desnecessária. Então, você, sua vida aqui no Japão é desnecessária, tá? Para o governo japonês. Então, você vê que eles rotulam mesmo, despesa desnecessária. Como resultado, o montante dos novos títulos públicos emitidos foi reduzido em 9,5 bilhões de ienes, em comparação com a estimativa, né, do orçamento suplementar do ano passado. Então você vê que ele está tentando diminuir. Tá ali. Como resultado, o excedente líquido do último ano fiscal ascendeu 851,7 bilhões de ienes. De acordo com disposições legais, pelo menos metade desse valor será utilizado para resgate de obrigações nacionais, pagamento de títulos, tá? e as dívidas do governo, prevendo-se que o restante seja utilizado para reforçar as capacidades de defesa, o famoso foguetinho do Kishida. Só que você vê que aí, aqui a coisa fica interessante. Pelo menos metade desse valor, tá, será utilizado para obrigações nacionais, tá? Tem que pagar impostos, pagar, como é que se fala assim, pagar aposentado, pagar os funcionários, pagar, como é que se fala assim, os investimentos, etc. Ainda tem que pagar o foguetinho do Kishida, etc. Se você levar em conta que o Japão ganhou 72 trilhões, a última intervenção que ele fez custou 9 trilhões. Eu trouxe isso aqui no canal. Então, se ele fizer 3 intervenções, vamos arredondar de 9 para 10 trilhões. Se ele fizer 3 intervenções, vai sair 30 trilhões. Isso o que é? Metade do que o Japão ganhou. Então, por isso que eu falo que o Japão não tem dinheiro para ficar intervindo no mercado. Então, o que aconteceu? Ele saiu correndo
como na matéria anterior, e o Ministério falou, não, nós vamos aumentar a taxa de juros. Por quê? Para tentar acalmar essa debandada de gente indo embora do Japão e tentar segurar a parte fiscal ali, a parte do dólar, para evitar essa oscilação. Porque se eles tiverem que ficar fazendo intervenções, o Japão não tem grana. Porque pensa comigo, se ele fizer 3 intervenções no ano, são 30 milhões, 30 trilhões. O Japão recebeu 72, então já foi metade. Só que essa outra metade ele tem que pagar aposentado, ele tem que pagar os investimentos públicos, ele tem que pagar os funcionários que o Japão tem, ele tem aquela ajuda que eles dão para o exterior, tá? Para os outros países, que o Japão tem essa, como é que se fala assim, essa política de ajudar, mandar dinheiro para fora, etc. Tem a parte dos ucranianos, ali que o Japão está dando uma assistência danada. E uma série de outras coisas que o Japão tem de conta. Você acha que apenas 32 trilhões vai dar para tudo isso? Isso fora essa ajuda que o governo Kishida está dando agora. É muita coisa. Por isso que eu falo para você que o Japão está sem grana. E ele está tentando segurar de alguma forma. Só que entre fazer intervenções e aumentar a taxa de juros para tentar segurar ali o câmbio para não subir mais, o prejuízo, como é que se fala assim, da taxa de juros é menor. Porque ele consegue levar um certo tempo. E no caso da intervenção, é no ato. Por mais que o Japão fala, que ele cansa de bater no peito, eu tenho não sei quantos trilhões aí em receitas não realizadas. O próprio nome já fala, é não realizado. Então você não tem essa grana. Para de mentir. Para quem não entende dessa situação, quem não entende esse linguajar, sabe. Como é que fala assim? Quem não entende, passa que não, o Japão tem essa grana sim. Só que só não está usando. Não, não tem essa grana. Se ele tivesse, ele estaria usando. Porque ele não é besta. A mesma coisa que quem compra. Se eu comprar ações, vai ficar lá. Contas não realizadas até eu vender aquelas ações e o dinheiro bater para mim. Na hora que o dinheiro bateu na minha mão, aí fica contas realizadas, o dinheiro é meu. É o que o Japão está fazendo. Ele fala, ele enche a boca para falar, eu tenho 125 trilhões em contas não realizadas. Ele não tem essa grana, porque não bateu na mão dele. Ele emitiu títulos demais e ele não tem grana para ficar pagando todo mundo. Então ele tem que ir puxando aos poucos. Porque se ele tiver que pagar todo mundo de uma vez, ele está lascado. Ele não tem grana. Então, como é que você diz? Já dá para você sacar por A mais B que a economia do Japão está uma porcaria, o governo não está fazendo nada para melhorar e a coisa só tá degringolando. Canso de explicar por A mais B. Só que dessa vez aqui, se a pessoa que assistiu o canal aqui, ela não entendeu que o Japão está indo pro buraco, eu já não sei mais o que fazer para explicar. Porque essas receitas aqui que ele está mostrando, o próprio governo japonês está mostrando, eu estou trazendo isso para você, isso é uma prova cabal que nada que está ruim não possa piorar. E só depende dele melhorar essas políticas. Só que ele não está fazendo nada para melhorar, muito pelo contrário. Ele está fazendo mais emissões de títulos de uma coisa que é uma bomba relógio para ele. Tem como explicar? Não. E o que acontece? Essa conta vai sobrar para você e para mim. Só que na hora que esse caldo arrebentar, eu sugiro que dependendo da situação, se você tiver uma grana aí já guardada, ó, rala o peito do Japão. Porque a coisa vai se tornar uma situação meio insustentável. Como é que se fala assim? Se chegar a esse ponto, aquela bolha do Le Mans de 2008 vai ser fichinha dessa outra que está se formando. Vai ser fichinha. Deus queira que eu esteja errado. Mas se isso acontecer, Deus me livre. Tá? Olha, vai dar quase 1 minuto de vídeo. Quase 1 minuto, não, quase 1 hora de vídeo. Já vou encerrar por aqui. Tá certo? Mas espero que esses números te ajudem de alguma forma a enxergar a realidade do Japão. Tá? Porque você vê que a coisa não tá legal e só tá indo pro buraco. E Maido!